Seja paz, querido, que Deus abençoe você grandemente com o poder dessa mensagem que eu trago para abençoar a tua vida em nome de Jesus. 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, são momentâneas, mas as que não se veem são eternas. Louvado seja Deus por isso. O apóstolo Paulo está dando um direcionamento a todos aqueles povos, os coríntios, um aconselhamento para que eles mantivessem o seu olhar, a sua fé, ao autor e consumador, Jesus Cristo, Senhor das suas vidas, o verdadeiro Salvador. Porque o que mais importa, ou o que mais importava para todos eles, era a sua salvação. Então o apóstolo Paulo estava dando um direcionamento para aquele povo. Sabe o que eu tenho percebido como experiência própria? Que ao passar do tempo, a minha visão de perto, ela tem sido cada vez pior. Mas a minha visão, à distância, ela tem melhorado. Quando eu me aproximo, sem os óculos, para ler uma mensagem, vejo tudo embaçado. E eu sei que isso é a velhice, são as sequelas do passar do tempo. Os meus olhos não conseguem mais ler da mesma forma como antigamente, quando eu era mais novo. Mas, em contrapartida, meu olhar, a minha visão, a distância tem se tornado melhor. Assim também a nossa vida espiritual. Por que eu digo isso? Porque quando a gente está no mundo, a gente consegue ver de perto o pecado. Mas quando a gente confessa Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele transforma a nossa vida. E aquilo que a gente buscava para tomar posse como nosso, aquilo que nos atraía de perto, nos seduzia, nos atraía, já não tem mais força. Por quê? Porque o pecado não tem mais poder contra a nossa vida. Jesus nos deu a autoridade para vencer o pecado. Então aquilo que antes eu enxergava de longe, que era o reino de Deus, passou a existir mais perto de mim. Então a minha visão à distância se tornou melhorada. Essa foi a experiência que eu tive quando eu comecei a meditar nessa mensagem. E por isso, querido, eu tenho sido mais grato a Deus. Reconheço que Deus tem transformado os meus sentimentos, os meus desejos. Passo a entender melhor as coisas, as lutas, as dificuldades. É claro, a nossa vida também não é feita só de bonanças, mas de desafios, de contratempos, né? Somos acometidos de muitas tempestades, desertos, dificuldades, dores, medos. Mas em todas essas coisas, devemos dar graças a Deus, seja na bonança ou seja na escassez. Como o apóstolo Paulo nos fala, eu posso tudo naquele que me fortalece. Então, o milagre, querido, o milagre para a nossa vida, ela não é suficiente para nos transformar, para nos mudar ou para encher os nossos vazios. É necessário a gente ter um encontro com o dono do milagre. Quando nós temos um encontro com o dono do milagre, a nossa vida é transformada. Que os nossos olhos fiquem atentos ao autor e consumador da nossa fé. Por meio de Jesus Cristo, a nossa vida passou a ter um sentido. A esperança passou a existir dentro da nossa vida. Por quê? Porque antes todos nós estávamos mortos. Não havia futuro para nós, a não ser a morte eterna. E a partir de Cristo Jesus, que se entregou por nós, nossa vida passou a ter um sentido, a ter a esperança. Deus tem uma promessa para cada um de nós, que é a vida abundante, é viver na eternidade. Amém? Então o milagre, ele não é suficiente para nossas vidas. E eu trago uma mensagem da parte de Deus para nos dar um direcionamento em relação a isso. Nas Escrituras Sagradas, principalmente no Novo Testamento, a gente vê a operação de Deus por meio de Jesus, quando Ele veio
a curar os enfermos. Aqueles cegos que Jesus curou, somente um. No momento em que recebeu o milagre, não viu Jesus, que foi o cego de Siloé, perdão. Quando Jesus passava e encontrou um cego à beira do caminho, e que os discípulos perguntaram quem pecou, se foram seus pais ou se foi ele, Jesus disse, nenhum nem outro, mas para que se manifestem nele as obras do meu Pai, as obras de Deus. E ali Jesus cuspiu no chão, no lodo, fez um lodo e untou os olhos daquele cego e disse, vai até o tanque de Siloé, que significa enviado, e lava os teus olhos. E assim o cego fez. Lavou-se ali no tanque e voltou vendo, mas só viu os curiosos, não viu Jesus. E ele foi consumido ou possuído por um certo tipo de frustração. Aqui a gente entende que o milagre não é suficiente para mudar a nossa vida, se Jesus não estiver diante da nossa vida, ou no centro da nossa vida. A gente vê aqui o cego ser levado diante dos doutores da lei. Ele foi entrevistado em relação ao milagre que ele tinha recebido, porque as pessoas duvidaram. Ah, mas não era um cego, um mendigo, que mendigava nas portas e nas praças? Será que ele mesmo? E o cego disse, eu sou eu mesmo, eu fui curado. Um homem chamado Jesus me curou, untou meus olhos, eu fui lavar no tanque de Siloé, estou vendo. E eles perguntaram, cadê Jesus? E ele disse, eu não sei. E aí foi um momento de frustração na vida daquele cego. E para confirmar isso, a gente lendo as Escrituras, a gente sabe que ele viveu um certo vazio, porque ele sabia que, embora fosse um cego durante a sua vida toda, aquele milagre não trouxe para ele o preenchimento do vazio que existia no seu coração, que ele achava que era somente a cegueira que trazia aquele vazio. E ele foi movido de curiosidade, de desejo, para ter um encontro com Jesus. O milagre em nossa vida precisa nos conduzir até Jesus. Nós precisamos nos mover em gratidão, reconhecer. E é isso que acontece muitas vezes na nossa vida. Quando a gente recebe um milagre, nós somos movidos de certa gratidão para buscar a Deus e agradecê-lo por tudo aquilo que Ele fez e muito mais por aquilo que Ele é em nossas vidas. Porque Ele nos curou, nos libertou, nos tirou das amarras de Satanás e nos fez ser mais do que vencedores. O Senhor nos chamou de filho, nação santa, povo eleito, propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Se antes nós éramos escravos da impunidade, do pecado, nós éramos corruptos, e o futuro que nos guardava era apenas a morte, a sentença eterna, seríamos condenados com certeza, se não fosse Jesus em nossa vida. E por isso que nós somos salvos através da fé em Cristo Jesus. E somos movidos dessa gratidão para buscá-lo diariamente. Esse é o caminho da graça que nos é habilitada, as portas da sua misericórdia infinitas, que se renovam a cada dia para nos perdoar. Né? E o cego ele tinha esse desejo, uma gratidão no seu coração, assim como nós temos também quando recebemos da parte de Deus um milagre. Porque o caminho do homem de Deus são caminhos de milagres. Deus nos abençoa com o sobrenatural. Tudo aquilo que Ele tem como atributo, porque o nosso Deus é o Deus do milagre, Ele nos abençoa, nos presenteia. Isso se torna herança para os filhos de Deus. E esse cego, ele foi movido dessa gratidão. Então a vida dele só seria completa, a alegria que estava guardada em seu coração por aquela cura, só seria completa quando ele tivesse esse encontro com o seu abençoador.
Jesus. E a palavra do Senhor diz lá na frente que quando ele teve um encontro com Jesus, ele o adorou. Louvado seja Deus por isso. Muitas pessoas, queridos, são gratas. Muitas pessoas, muitas vezes vivem milagres, mas não procuram a Deus para agradecer. Deus faz a obra na vida dessas pessoas. Deus usa pessoas para abençoá-las, mas são movidas de ingratidão. Só sabem murmurar, só sabem reclamar. Se lembra dos 10 leprosos? Somente um voltou para Jesus para agradecê-lo pelo milagre que recebeu. Os outros sumiram e foram viver suas vidas. Nem se lembraram de voltar para Jesus para se lembrar. E com certeza viveram seus vazios. Porque o milagre, ele só é bênção de momento. Depois a pessoa já almeja outro. Quer mais e quer mais e quer mais. Quando na verdade tudo que ela precisa é apenas Jesus em sua vida. E quando Jesus está na nossa vida, querido, a gente vive uma vida abundante de milagres, uma vida abundante de paz, uma vida abundante de alegria. E é isso que o Senhor quer que a gente viva, em nome de Jesus. Eu declaro o plano de Deus, a visão de Deus em tua vida, aquilo que você nunca imaginou de ver, é o que Deus tem preparado para você. Pois o Senhor tem feito novos céus e nova terra, preparada para você, em nome de Jesus. Você lembra do apóstolo Paulo? Quando ia na direção de Damasco, e que uma luz o deixou cego e ele caiu do cavalo. Muitas vezes pessoas assim precisam cair do cavalo para enxergar que estão erradas. Viver a religiosidade não é suficiente para mudar a vida de alguém. Ao contrário, somente endurece os corações. Viver prostituições, vícios, paixões de momento, tudo isso que o mundo tem e a vida tem para oferecer, é passageiro, como a palavra do Senhor diz, atentando naquilo que não se vê, que é eterno, e deixando as coisas que se veem, que são momentâneas e temporais, de lado. Com os nossos olhos olhando para o alvo firmemente, prossigamos para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Transformando e se renovando a cada dia, procurando se espelhar no Cristo Jesus, que Ele é aquele que tem o poder de fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Deus, Ele dá um sentido para a nossa vida, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele faz a obra completa em nossas vidas. E é isso que eu desejo para a tua vida, em nome de Jesus. Quando Paulo caiu do cavalo, e que aquela voz chegou para ele e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E que Paulo perguntou quem era aquele que falava com ele, ele disse: sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Duro é recalcitrar os aguilhões, querido, em nome de Jesus. A partir daquele momento, mesmo diante de uma cegueira física e que tomou conta do apóstolo Paulo, ali ele ressuscitou para viver uma nova vida. E ali ele teve uma nova história sendo escrita pelo dedo de Deus, a história de um vencedor. Pois o apóstolo Paulo, ele foi um instrumento de Deus para a salvação de milhares e milhares e milhares de pessoas nesse mundo. Através da pregação de Paulo na Grécia, em Roma, em vários países, a ilha de Malta, nós fomos alcançados. Nós temos acesso ao poder da palavra de Deus, que nos direciona para o centro da vontade dele, do Senhor Deus. Por meio de Jesus Cristo, nós temos a redenção. Nós somos salvos em nome de Jesus. Eleva os teus olhos para os montes. Porque o teu socorro não vem de outro lugar, mas vem lá do alto, daquele que fez os céus e a terra. O Senhor, Deus dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha
em nome de Jesus ele também não vai perder a tua. E eu declaro em nome de Jesus, você é mais do que vencedor nele, em Cristo Jesus. Amém? Amém, querido? Eu vejo pessoas se agarrando às bênçãos. Querido, em nome de Jesus, toda bênção sem Jesus deve ser lançada fora. Ela não tem valor se o Senhor Jesus não estiver na tua vida. Se apegue a Jesus, porque através dele, por meio dele, são todas as coisas. Somos completos, temos plenitude em Cristo Jesus em nossa vida. Somos saciados plenamente. E todas as respostas que nós buscamos nas coisas, querido, através de Jesus nós a temos. Nós somos direcionados para um ambiente de saciação. Como diz o salmista, eu tenho sede de ti, meu Senhor. O Deus da salvação. Amém? Como o apóstolo Paulo falou aqui na abertura, nós devemos estar com os nossos olhos naquilo que verdadeiramente importa, direcionados a Cristo Jesus. Porque Ele tem o poder de fazer a nossa vida dar certo. Receba no teu Espírito o poder dessa palavra. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, faz cair por terra toda palavra contrária, tudo aquilo que quer impedir a ação do teu Santo Espírito, ao avanço do Senhor, à maturidade espiritual, ao alcance da verdadeira sabedoria. Eu declaro em nome de Jesus, vai cair por terra todo cativeiro, em nome de Jesus na vida dos teus filhos. Direciona, Senhor, cada vida aqui ouvindo essa voz, essa palavra, essa mensagem. Direciona essas vidas ao centro da tua vontade, e que essas pessoas tenham uma visão celestial. Paulo, quando chegou diante do rei Agripa, e que ele estava sendo julgado ali pelos seus irmãos que o perseguiam, Paulo ele declarou: Senhor, rei Agripa, eu não posso ser desobediente à visão celestial, à visão de Deus. Quantas vezes Paulo não declarou palavras que glorificaram o nome do Senhor, porque ele entendeu naquele momento em que ele caiu do cavalo, que ficou cego, que a visão verdadeira era a visão de Deus por meio de Jesus Cristo. Se você ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo, deseje em seu coração, porque somente Ele pode mudar a tua vida. Somente Ele pode fazer os viciados abandonarem os seus vícios. Somente Jesus pode trazer a cura completa, a cura da alma, que nem o médico consegue identificar e nem curar. Nenhum remédio, muitas vezes, não consegue curar uma enfermidade mortal, mas Jesus pode. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Em vez de buscarmos somente as bênçãos, nos agarrar a elas, vamos nos agarrar a Deus. Porque toda bênção sem Jesus não é nada. Mas com Jesus, toda bênção dá um sentido maior em nossas vidas. E seja na bonança, ou seja na escassez. Seja na fartura, ou seja nada tendo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Um grande abraço, querido. Lança tua fé no Senhor. Amém? E o Senhor saciará os desejos do teu coração. Deus fará na tua vida novas todas as coisas. Deus te direcionará para as mudanças verdadeiras que haverão, que acontecerão na tua vida. Eu declaro em nome de Jesus, porque essa é a ação de Deus. Quando a gente convida Deus, através de Jesus, a entrar em nossas vidas, há uma transformação que passa a ser completa em nossas vidas. E é isso que eu desejo para você. Eu declaro o poder dessa palavra na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro que toda cegueira vai cair por terra, no nome santo de Jesus. Eu declaro o poder revelador, as revelações. A palavra do Senhor diz que todos os tesouros encobertos e as riquezas escondidas nos serão reveladas pelo poder da fé em Cristo Jesus. Um grande abraço. Fique na paz.